Muito bem, graças a Deus estamos de volta para mais um estudo bíblico aqui da Arca. Nós estamos numa série que fala a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Já falamos a respeito da igreja de Éfeso, começamos agora na aula anterior falando sobre Esmirna e agora a gente vai entrar no texto. Então a ideia é falar um pouquinho da igreja de Esmirna, que recebeu a segunda carta, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 8, 9, 10 e 11. Na aula anterior a gente fez uma introdução, falou um pouco da cidade, falou um pouco de aspectos mais extra-bíblicos, e agora a gente entra necessariamente no texto. Então eu convido aqui você para ler comigo Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Então, esse foi o texto aí da carta para a igreja de Esmirna. E gostaria também de recapitular que nesse nosso estudo nós estamos analisando esta carta, sempre focalizando o conteúdo para quem era a igreja daquela época, mas também como que a gente aplica esse texto para a igreja hoje, a igreja aqui no século 21. Como a gente fez com a igreja de Éfeso, vale dizer que a estrutura de todas as cartas, não apenas das cartas que a gente já viu, mas todas, a gente pode dividir essa estrutura em 3 partes. Na primeira parte, a gente vê uma identificação de Cristo, como que Cristo se apresenta. Na parte 2, a gente vê qual que é a situação da igreja e, eventualmente, Cristo traz pontos positivos. E quando ele também fala de pontos negativos presentes naquela igreja. E a carta termina sempre com uma promessa para o vencedor. Então essa é a divisão que a gente vê em todas as cartas. A gente já viu isso em Éfeso. E agora em Esmirna, se a gente pegar estes versículos e tentar situar dentro do texto cada uma das divisões, a gente vai ver que fica exatamente como está aqui nesse slide. Então, em verde você vê uma identificação de Cristo. Em azul você tem os pontos positivos e negativos que Cristo traz a respeito daquela igreja. E em vermelho está aqui a promessa para o vencedor. Então, como aconteceu com Éfeso, aqui a gente vê a divisão, essa divisão tríplice de estrutura desta carta, e a gente sabe exatamente onde cada um desses versículos estão acomodados nessas 3 divisões. É claro que tem algumas palavras-chave aqui nesse texto. Assim como a gente viu com Éfeso, avançando um pouquinho, a gente vê, por exemplo, que a forma pela qual Cristo se identifica para a igreja é uma forma onde ele diz que ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. E esta forma de Cristo se apresentar para a igreja tem como propósito falar a respeito da sua eternidade, que Cristo ele é eterno. Ele não nasceu
de Maria e só ali ele passou a existir. Na verdade, não. Ele era o Verbo, né, que estava com Deus, era Deus lá no princípio, sempre foi, sempre será. E aqui o alfa e o ômega, ou o primeiro e o último, que é como a gente vê aqui nesse versículo, é para ressaltar exatamente a eternidade de Cristo. Que assim como ele sempre existiu, sempre vai existir. E no meio dessa eternidade teve um parênteses que foi o período que ele veio aqui para este mundo para morrer na cruz e nos salvar. E por falar em morrer na cruz, outra forma que Cristo se identifica aqui nesse versículo é dizer que ele é aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, neste momento que Cristo está se identificando com a igreja de Esmirna, um outro ponto que ele traz é o ponto da sua ressurreição. E é muito importante essa questão da ressurreição, porque como o próprio apóstolo Paulo já disse, né, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, né? A nossa fé não tem valor, porque a base da nossa fé, ela passa exatamente pela ressurreição de Cristo, o fato de Cristo ter ressuscitado. E isso o Senhor faz questão de ressaltar, que ele não é o Messias morto, ele não é o Messias sepultado, mas ele é o Senhor que esteve morto, mas tornou a viver, ou seja, que ele ressuscitou. Então, a forma que Cristo se apresenta para essa igreja dá como destaque a sua eternidade, primeiro e último, e também traz como destaque a importância da nossa fé estar baseada na ressurreição de Cristo. Amém? Quando a gente olha nos versículos onde Cristo traz um pouco a respeito da realidade da igreja, e aí ele vai falar um pouco do que tem de positivo, do que tem de negativo, a gente vê Jesus falando, olha, eu conheço a tribulação de vocês. Então, um detalhe importante a respeito da igreja de Esmirna, era uma igreja que enfrentava lutas, que enfrentava dificuldades, que enfrentava oposições, perseguições. E Cristo conhecia isso, não estava fora do radar dele, não era algo que Cristo, né, deixou escapar, muito pelo contrário. Ele fala, eu conheço a tribulação pela qual você está passando. Né? Então Cristo conhecia muito bem as lutas que aquela igreja, a igreja de Esmirna, tinha que enfrentar. Veja, a gente está no finalzinho do primeiro século, tá? Lá na última década, né, nos anos 90 do século I, o cristianismo tinha se espalhado, mas assim como o crescimento do cristianismo era uma marca desta época, a perseguição também era. Pouco tempo atrás, a gente vê a história de Nero perseguindo os cristãos. Nesta perseguição, o apóstolo Paulo acaba sendo martirizado, o apóstolo Pedro também. Agora, nesta época, uma nova perseguição tinha se levantado contra a igreja, e dentre as igrejas que estavam sofrendo com esta perseguição, a gente tem aqui a igreja de Esmirna e Cristo falando, conheço a tribulação que vocês estão passando. E aí ele fala também, olha, eu também conheço a sua pobreza, embora, neste caso, a realidade material da igreja poderia até ser a pobreza, se alguém se importasse, né, de alguma forma com isso. Mas o que Cristo queria dizer para eles, olha, eu conheço a pobreza de vocês, embora, e aí a gente vai para o ponto, né, para um prisma mais espiritual, embora você seja rico. Então, por mais que materialmente, de repente, faltasse até coisas para aquela igreja, do ponto de vista espiritual, aquela igreja tinha dons, aquela igreja tinha a unção, aquela igreja tinha a presença do Espírito Santo, realmente eram adoradores, então tinha muita coisa que enriquecia aquela igreja, embora, né, alguém pudesse reclamar, de repente, da questão material, né? E também Cristo fala que conhece a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são.
né? Então é curioso, porque os judeus de Esmirna, né, que aqui Cristo fala que eles, né, se declaram judeus, mas eles não são, porque o destaque aqui no não são, não tinham a essência do judeu temente a Deus, do judeu que conhece a vontade de Deus. Então, era um ser que se declarava judeu, que era invejoso, que era maligno, que tinha o desejo de destruir, de causar o mal para o outro. Tanto é que Cristo qualifica esse grupo como um grupo que pertence à sinagoga de Satanás. E a palavra Satanás, né, aqui, ela se refere tanto ao ser espiritual que representa, né, o diabo, como a raiz da palavra, que quer dizer opositor, né, que quer dizer adversário. Então, os judeus, aqueles que se declaravam judeus, mas não eram, eles, na verdade, queriam o mal da igreja de toda forma. Então, a história nos diz que esses judeus, eles iam até as autoridades para entregar quem eram os cristãos. E a história diz que eles chegavam diante das autoridades, esses judeus aqui, e falavam, olha, aquele grupo ali é um grupo de cristãos, eles são contra Roma, eles não adoram os deuses romanos, eles não adoram o imperador, eles são contra o império. Então, difamavam de toda forma. Como a igreja estava num período de perseguição, isso acabava estimulando a revolta dos romanos contra os cristãos. E aí, tadinho dos cristãos daquela época, dos cristãos de Esmirna, que acabavam sendo presos, iam para as arenas, acabavam sendo martirizados por conta da perseguição que estavam vivendo. E é curioso também porque no versículo 10, olha só o que Cristo fala: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Olha, não é uma possibilidade, não é um fato provável ou não. É um fato certo, é uma coisa que vai acontecer, você vai sofrer. Então não tenha medo. Uma das preocupações de Cristo é que, uma vez que a igreja estava passando por uma forte perseguição por causa da resistência que a igreja, a resistência espiritual, né, porque a questão aqui é espiritual, né, uma das coisas que Cristo fala é: não tenha medo, você vai sofrer. Então não tenha medo. Não tenha medo das coisas. E, gente, as coisas eram cruéis. Imagina que as pessoas elas iam para as arenas, e aí os gladiadores, eles dilaceravam os cristãos, porque era um espetáculo, né, ver sangue, ver gente, né, sendo dilacerada, era um motivo de cartaz para os romanos quando isso acontecia, né? Quando não eram os gladiadores, o que acontecia eram as feras, né? Elas eram colocadas na arena de forma que elas atacavam as pessoas que estavam na arena, e esse ataque matava, também dilacerava, e quando a pessoa não morria ali pelo ataque, né, ela ficava agonizando, né, e morria, né, em consequência disso aí. Então, ou a morte era ali instantânea, ou a morte era tão sofrida em função desse ataque, a pessoa ficava ali agonizando. Então, Cristo dizia: olha, não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer, porque vocês vão sofrer. E aí, ele continua esse versículo 10 dizendo que o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova. Então, olha só, era sofrimento, era prisão, era o diabo motivando, né, todo esse ódio contra a igreja, toda essa perseguição que a igreja estava sofrendo, né? Iam colocá-los à prova. Então, colocar à prova seria desafiar a fé, para saber se na hora H a pessoa ia desistir ou não, se na hora H ela ia negar a Cristo, ela sacrificaria ao imperador, aos deuses romanos. Então era o momento de ser posto à prova, né? E era uma tribulação de 10 dias.
Se realmente durou 10 dias, a gente não tem na história da igreja de Esmirna, para ser mais específico, algo que a gente crave dizendo, olha, Cristo está falando deste momento aqui, é essa circunstância, é essa situação. Eu, pelo menos, não encontrei. Pesquisei bastante, não encontrei nada que diga qual foi essa tribulação que durou 10 dias. Mas a sensação que dá quando a gente vê uma referência de uma tribulação de 10 dias independente se ela durou 10 dias ou não, a ideia aqui desse texto era uma tribulação que tinha uma duração para acabar. Não era uma tribulação, uma luta, uma perseguição que ia durar para o resto da vida. Não, tinha o momento para começar, mas também tinha um momento para acabar, né? E aí Cristo exorta, dizendo, olha, seja fiel até a morte. Então, é o tipo de palavra que diga, olha, vai acontecer de alguns de vocês morrerem, né? Então, sejam fiéis até a morte, porque vocês terão a coroa da vida. Sejam fiéis, mesmo morrendo por causa da fé, do caminho, porque tem coroa da vida para vocês. E a promessa para aquele que vencer o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E aqui a gente vê uma revelação que em outros textos talvez passe muito diferente, muito superficial, ou de repente vai para uma outra direção, mas aqui Cristo está falando o seguinte: tem uma segunda morte, que é a morte eterna. Então tem a morte do corpo, que é essa que todo mundo vai sofrer em algum momento. A pessoa vai ficar doente ou vai simplesmente morrer, mas morre, né? Mas tem também uma segunda morte, que aí ele está falando necessariamente do juízo final, né? Da morte eterna, aquela que vai acontecer para todos aqueles que forem maus e que não reconhecerem o Senhor como a gente crê nas Escrituras, né? Então, o importante de pensar nessa segunda morte, que essa segunda morte é para aqueles que são realmente maus e que não creram, que não andaram segundo os ensinos do Senhor, que não viveram segundo a verdade, né, divina, transcendental e sobrenatural que o Senhor nos ensina a todo tempo. Então, esses que não creram, esses que não viveram, esses que se dispuseram a viver suas maldades, seus absurdos, né, para satisfazer aí sua própria carne, esses são fadados à segunda morte. Então, a segunda morte é para os maus, né, para aqueles que realmente estão completamente desconectados do amor, da bondade que o Senhor sempre derramou e sempre vai derramar sobre aqueles que buscarem. Amém? Terminamos por aqui. Aqui a gente fecha esse texto. Semana que vem a gente vai falar então de como essa carta pode ser aplicada para os nossos dias hoje. Então a gente volta semana que vem e aí termina Esmirna, né, nessa terceira parte. A gente fala da aplicação para os nossos dias e aí a gente continua para as próximas cartas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.